Olá! No vídeo de hoje abordaremos sobre a psicopatia de uma maneira mais ampla e profunda, trazendo relatos de casos e especialistas sobre o assunto. Mas antes, pedimos que deixe o seu like, se inscreva no canal Fatos Reais e ative o sininho de notificação. Psicopatia é um transtorno de personalidade caracterizado por traços audaciosos, desinibidos e egoístas. A psicopatia, às vezes considerada sinônimo de sociopatia, é caracterizada por comportamento antissocial persistente, empatia e remorso prejudicados e traços ousados, desinibidos e egoístas. Diferentes concepções de psicopatia têm sido usadas ao longo da história, que são apenas parcialmente sobrepostas e às vezes podem ser contraditórias. Embora nenhuma organização psiquiátrica ou psicológica tenha sancionado um diagnóstico intitulado psicopatia, as avaliações de características psicopáticas são amplamente utilizadas em ambientes de justiça criminal em alguns países e podem ter consequências importantes para os indivíduos. O estudo da psicopatia é um ativo campo de pesquisa. O termo também é usado pelo público em geral, imprensa popular e em retratos ficcionais. Embora o termo seja frequentemente empregado no uso comum junto com o louco, psico-insano e o doente mental, há uma diferença categórica entre psicose e psicopatia. Diferente do que muitos pensam, a psicose e a psicopatia não estão interligadas. De modo geral, pessoas psicopatas possuem atitudes racionais e possuem compreensão de suas atitudes. Enquanto isso, a psicose é caracterizada por um comportamento sem conexão com a realidade. Psicopatia na visão geral dos especialistas está ligado a comportamento social somado ao quadro psicológico grave. Em geral as pessoas sabem quem é o psicopata. É o serial killer, o estuprador, o bandido que mata, mas as pessoas não sabem que os psicopatas incidem de 1 a 3% da população, ou seja, nasce em qualquer lugar do mundo 1 a 3% de pessoas que são psicopatas. Isso é muito? A psicopatia, ela é caracterizada pela questão da falta de empatia, da ausência de culpa e de ausência de remorso. Ou seja, no mundo onde hoje vivem 7,2 bilhões de pessoas temos pelo menos 70 milhões de psicopatas entre nós. No Brasil onde somos 207.516.998 temos, entre nos 207.517 psicopatas. No condutopata, como é que funciona essa nossa fórmula? Funciona da seguinte maneira: eles são imperceptíveis socialmente, porque eles não rompem com a realidade, eles são manipuladores, eles estão procurando o desejo deles e muitas vezes passam completamente sem que ninguém perceba que ele tem uma deformidade moral, que perceba que ele tem uma deformidade mental. Porém, tem algo de bom. Algo de bom para que nós possamos reconhecê-los. É que todos os crimes que eles praticam, que são fotografias exatas e em cores do comportamento do indivíduo, todos os crimes que os condutopatas praticam, se é de fato crime de condutopata, são crimes bizarros. Compreender crimes cometidos por psicopatas no Brasil, de forma geral, envolve considerar o perfil e o comportamento típico desses criminosos, bem como os desafios que a sociedade enfrenta ao lidar com esses casos. Antes de entrar em detalhes sobre cada caso, é importante ressaltar que esses são exemplos de casos de crimes graves que envolvem assassinos e criminosos notórios no Brasil. Eles têm em comum a violência extrema e, em muitos casos, a mídia e a sociedade acompanharam de perto os desdobramentos desses crimes. Alguns desses casos chocaram o país devido à brutalidade dos crimes, à falta de motivação aparente ou ao envolvimento de figuras públicas. Agora, vamos entrar em detalhes sobre cada um desses casos. Pedro Rodrigues Filho, o Pedrinho Matador. Pedrinho Matador é o assassino em série brasileiro com o maior número de vítimas confirmadas, com 71 mortes. Ele começou a matar aos 14 anos e foi preso pela primeira vez aos 18. Foi condenado a 402 anos de prisão, mas já cumpriu mais de 40 anos.
Pedrinho Matador foi posto em liberdade em 2018 e foi morto a tiros aos 68 anos na frente de sua casa, no dia 5 de março de 2023, em Mogi das Cruzes. Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. Francisco de Assis Pereira matou 7 mulheres, em sua maioria prostitutas, entre 1997 e 1998. Ele era conhecido por sua crueldade e por enterrar suas vítimas no Parque do Estado, em São Paulo. Francisco de Assis Pereira foi sentenciado num total de 268 anos de pena. Na prisão, o assassino passou a receber cartas de fãs e acabou se casando com uma delas, de Santa Catarina. O maníaco do parque deve cumprir pena até 2028. Tiago Henrique Gomes da Rocha, o maníaco de Goiânia. Tiago Henrique Gomes da Rocha, conhecido como o maníaco de Goiânia, matou 39 pessoas, entre mulheres, homossexuais, travestis e moradores de rua, entre 2011 e 2014. Ele era conhecido por sua crueldade e seu modus operacionais aleatório. Foi condenado a mais de 600 anos de prisão. Em 22 de outubro de 2022 foi transferido para o Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, onde continua preso atualmente. Hélio José Muniz Filho, o Elinho Justiceiro. Hélio José Muniz Filho matou 19 pessoas, em sua maioria jovens, entre 1988 e 1992. Ele acreditava que estava fazendo justiça e que suas vítimas eram criminosos. Foi condenado a 201 anos de prisão na unidade prisional Professor Aníbal Bruno em Recife. Em 15 de janeiro de 2001, aos 23 anos teve um fim trágico sendo esfaqueado e morto no presídio. Florisvaldo de Oliveira, o Cabo Bruno. Florisvaldo de Oliveira matou 17 pessoas, em sua maioria jovens, entre 1976 e 1979. Ele era um ex-policial militar e era conhecido por sua crueldade. Foi condenado a 118 anos de prisão. Em 2009, após cumprir 1/6 de sua pena, solicitou a conversão para o regime semiaberto. O Ministério Público Estadual pediu uma avaliação psicossocial criminológica, feita em 2 etapas e com pareceres favoráveis à progressão de pena, que foi concedida em 19 de agosto. Pouco mais de um mês após deixar a prisão, Cabo Bruno foi morto com 20 tiros no bairro Quadra Coberta, em Pindamonhangaba, por volta das 23h30 de 26 de setembro de 2012. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, o maníaco emasculador. O caso dos meninos emasculados no Maranhão refere-se à série de crimes ocorridos nos municípios de Passo do Lumiar, São José de Ribamar, Codó e São Luís, no estado do Maranhão, que teve como vítimas meninos com idades entre 4 e 15 anos. Estes meninos foram sequestrados, mutilados e mortos entre os anos de 1991 e 2003, por Francisco das Chagas Rodrigues de Brito. O caso rapidamente gerou comoção popular e repercussão internacional por se tratar dos maiores crimes em sequência do Brasil e devido a seu nível de violência contra crianças e adolescentes. Francisco das Chagas está preso desde 2003, na penitenciária de Pedrinhas em Maranhão, uma área isolada dos outros detentos. As sentenças contra o assassino, hoje com 55 anos, totalizam 580 anos em regime fechado, número que pode aumentar, segundo novas investigações. A polícia e o Ministério Público do Maranhão defendem que o psicopata pode ser responsável também por crimes que aconteceram em Altamira, no Pará. Fortunato Botton Neto, o maníaco do Trianon. Fortunato Botton Neto matou 13 pessoas, em sua maioria garotos de programa, entre 1994 e 1995. Ele era um garoto de programa e era conhecido por sua crueldade. Eu matei o cara, você tá entendendo? Ele deitado na cama, com a mão amarrada pra trás. Eu matei ele de 3 formas. Eu fiz ele beber 1 litro de vodka, 1 litro cheinho, eu derramava num copo e ele bebia. Fiz ele beber 1 litro de vodka, 1 litro de uísque, 1 litro de licor. Tanto que no laudo do IML deu 8,9 graus de alcoolismo no organismo dele, vai até 10 graus, né? O delegado falou que se ele não morresse das duas outras formas, ele ia morrer por causa do álcool no organismo, que não ia aguentar. Depois eu ainda estrangulei ele, você tá entendendo? Depois ainda dei mais 4 facadas. Foi condenado a 70 anos de prisão e morreu na prisão em 2016.
O maníaco do Trianon morreu na penitenciária de Taubaté, no interior de São Paulo, em fevereiro de 1997, de broncopneumonia decorrente da AIDS que contraiu de uma de suas vítimas. Marcelo Costa de Andrade, o vampiro de Niterói. Matou 14 meninos, entre 5 e 13 anos nas redondezas de Itaboraí, a cerca de 30 quilômetros de Niterói, no Rio de Janeiro, entre abril e dezembro de 1991. Ele cumpre pena desde 1993 em manicomios judiciários e confessou 13 dos 14 homicídios atribuídos a ele, 8 dos quais foram confirmados pela polícia. Hoje, Marcelo, o vampiro de Niterói, está preso no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo, tendo sido avaliado pela última vez em dezembro de 2021, tendo o laudo dito que o homem ainda não tem condições de viver livre. As avaliações são feitas em no máximo de 3 em 3 anos. É importante ressaltar que a psicopatia é um transtorno complexo, e nem todos os criminosos violentos são psicopatas. Além disso, é necessário um diagnóstico profissional para determinar se alguém é psicopata. No entanto, os casos mencionados destacam como a psicopatia pode estar relacionada a crimes de grande repercussão no Brasil, envolvendo traços como falta de empatia, manipulação e comportamento impulsivo, que podem contribuir para atos violentos e chocantes. O estudo e a compreensão da psicopatia desempenham um papel importante na identificação e no tratamento de indivíduos com esse transtorno, visando prevenir futuros crimes. Agora, como uma pessoa pode identificar um psicopata no seu meio? Essa é a coisa mais difícil desse mundo, porque muitas vítimas só descobrem que a pessoa é psicopata nos últimos momentos de vida, quando for o caso de ser morto por um. Porque o psicopata não tem limites. Se precisar, ele mata, ou manda matar. Mas, com certeza, ele mata a sua vida psicológica e emocional. Uhum. Você sai sugado totalmente de um relacionamento de um psicopata. E como é que você vai identificar? Se você for esperto e ouvir um programa como esse, ou ler um livro sobre o assunto, você vai perceber que as emoções são fingidas. Um psicopata finge a emoção, ele não sente. Então você vai perceber uma certa superficialidade no que ele às vezes exagera tanto que fica falso, fica parecendo falso, né? Então, se você ficar atenta a essas sutilezas, você percebe. Outra coisa muito importante é a biografia do sujeito, que muitas vezes ele encobre, ele camufla, ele conta uma história da vida dele que não tem nada a ver com a verdade, né? Ele conta feitos que não são verdades. Então, se você vai pesquisar, você vai descobrir isso. Em conclusão, a psicopatia é um transtorno de personalidade complexo que pode estar associado a comportamentos criminosos, incluindo assassinatos de grande repercussão no Brasil e em todo o mundo. A identificação de um psicopata é um desafio, uma vez que esses indivíduos podem ser extremamente habilidosos em ocultar sua verdadeira natureza. No entanto, é fundamental implementar medidas para identificar psicopatas e intervir precocemente para reduzir os riscos que eles representam para a sociedade. Algumas das medidas a serem consideradas incluem: educação e conscientização. Promover a educação pública sobre os traços e características da psicopatia pode ajudar a sensibilizar as pessoas para a existência desse transtorno e para os sinais de alerta. Treinamento profissional. Capacitar profissionais de saúde mental, policiais, advogados e juízes para identificar traços psicopáticos pode ser crucial para a identificação precoce e a intervenção apropriada. Avaliação psicológica. A avaliação psicológica especializada por profissionais treinados é fundamental para determinar se alguém apresenta traços psicopáticos. Testes psicométricos e entrevistas clínicas podem ser ferramentas úteis nesse processo. Intervenção e tratamento. Se um indivíduo for identificado como psicopata, é essencial oferecer intervenção e tratamento adequados. Terapias cognitivo-comportamentais específicas para a psicopatia podem ser eficazes na redução de comportamentos antissociais. Monitoramento e acompanhamento. Aqueles que foram identificados como psicopatas devem ser monitorados de perto, especialmente se tiverem histórico de comportamento criminoso. O acompanhamento contínuo pode ajudar a prevenir a reincidência.
Legislação adequada. As leis devem ser adaptadas para lidar adequadamente com criminosos psicopatas, levando em consideração sua falta de empatia e maior probabilidade de cometer crimes violentos. Prevenção e intervenção precoce. Identificar e tratar traços psicopáticos em jovens pode ser fundamental para prevenir comportamentos criminosos graves no futuro. Programas de intervenção precoce devem ser implementados. É importante lembrar que nem todos os psicopatas se tornam criminosos violentos, e nem todos os criminosos violentos são psicopatas. No entanto, a identificação e a compreensão da psicopatia desempenham um papel fundamental na promoção da segurança pública e no tratamento de indivíduos que sofrem desse transtorno. A colaboração entre profissionais de saúde mental, sistema de justiça e educação é essencial para abordar eficazmente a psicopatia no âmbito criminal e proteger a sociedade. E aqui terminamos o vídeo. Agradecendo você pela sua audiência aqui conosco. Pedimos seu like e se inscreva no canal para acompanhar os nossos conteúdos. Até breve.